Olá, internautas, bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista da revista Você S.A. E o tema de hoje é muito interessante, porque afinal de contas, não sei se você sabe, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020 a depressão será a maior causa de afastamento dos funcionários do trabalho. E é justamente o tema que nós vamos abordar hoje, com a presença de João Silvestre. Muito bem-vindo, João. O João é diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e também doutor em saúde pública. Muito bem-vindo. Obrigado, Tereza. Bom dia a você, bom dia aos internautas. Bom dia. E vamos falar sobre a depressão no mundo corporativo, como lidar com isso. João, o que você tem observado na sua rotina profissional? Esse quadro que eu acabei de mencionar, ele realmente tem acontecido na prática? Como é que você tem encarado isso? É realmente alarmante? Então, nas últimas décadas, a gente tem observado que os transtornos mentais, de uma maneira geral, eles têm aumentado de frequência na população. Tem algumas discussões sobre isso, se melhorou a condição de dar diagnóstico, mas o que a gente vê no cotidiano é que realmente essas doenças elas têm impactado mais nos ambientes de trabalho, seja com redução de produtividade, uso mais frequente de convênios médicos, necessidade de afastamento do trabalho. Então, tem se apresentado já em alguns países como a principal causa do afastamento do trabalho e de perdas relacionadas aos ambientes de trabalho. E no país, aqui no Brasil, a gente tem tido realmente uma frequência elevada de casos de adoecimentos e adoecimentos que levam até a afastamentos. E a depressão, né, que pode ser inclusive crônica, ela é encarada de uma forma leviana, né, muitas vezes. Leviana não, eu digo negligente, principalmente pelos gestores, porque é uma doença invisível, né? Então, ou você tem uma certa empatia pelo outro e procura entender o que está acontecendo com o teu funcionário, ou então, como você mesmo disse antes de começar a nossa entrevista, você só vai entender o que é depressão se você passar por ela. Como a gente não deseja isso para ninguém, é melhor que você tenha empatia pelo seu próximo, não é, João? Pois é, entre os transtornos mentais, a depressão ela é a mais frequente ao redor do mundo. Inclusive o Brasil lidera o ranking na América Latina do percentual da população com depressão, que não é um ranking que a gente esteja muito satisfeito de estar liderando. E, infelizmente, a depressão ela tem a situação de você ter que acreditar no que a outra pessoa está te falando. Então, principalmente nos ambientes de trabalho, onde a gente tem algumas situações de conflito, pode ser que os gestores acreditem que aquela doença não está existindo, até que realmente aquela pessoa que está no processo de adoecimento, ela cause algum tipo de repercussão no ambiente de trabalho, e aí vai ter uma maior preocupação da empresa para olhar aquele trabalhador e cuidar daquele trabalhador. Na medicina do trabalho, a gente busca sempre a prevenção. Então, a gente busca detectar pessoas que estão sob risco de desenvolver esse quadro, a gente busca acolher essas pessoas que estejam no processo de adoecimento e a gente busca sempre reinserir essa pessoa que está com adoecimento para que ela possa voltar a ter sua vida normal, a executar suas atividades de vida diária de uma maneira satisfatória. E isso é possível, né? Porque muitas pessoas em depressão, elas não conseguem realmente enxergar a luz no fim do túnel. Mas depois de tratamento e do apoio das pessoas, isso é possível, né? Com certeza. Um dos pontos fundamentais dos quadros depressivos é justamente a falta de energia, a falta de ânimo. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho vontade de ir trabalhar. Isso encarado como preguiça, como frescura, enquanto que, na verdade, é a doença se apresentando. E a gente tem vários fatores que influenciam esse adoecimento. O mais importante é que a gente dê informação para o trabalhador que comece a ter quadros como esse, relacionado à falta de energia, apatia, falta de ânimo, tristeza, alterações relacionadas ao sono, relacionadas ao apetite, que vem junto com outros adoecimentos. Então aparece uma dor de cabeça, uma dor física, e isso já está demonstrando que essa pessoa está com algum problema na sua saúde mental. Então, detectar esses casos para que a gente possa ter algum tipo de abordagem da forma mais precoce possível, a gente vai poder recuperar essa pessoa para que ela possa voltar a ter uma qualidade de vida apropriada. E além da doença, né, o prejuízo causado pela depressão sobre a produtividade, os últimos dados que eu tenho, é que chega a 246 bilhões de dólares em todo o mundo, né? Então, além de ser prejudicial para a saúde, é prejudicial inclusive para as empresas
no âmbito financeiro. Então, você, gestor, não adianta esconder a sujeira, né, debaixo do tapete. Tem que encarar de frente e dar apoio sim, certo? Tem que humanizar o negócio, não é, João? A questão dos custos, ele está relacionado de cara, as pessoas calculam esses custos só com um afastamento. E aí é o que a gente fala, isso é a ponta do iceberg. Abaixo disso vem questões de redução de produtividade, que você não está notando que a pessoa está tendo uma variação da produtividade, uma redução, porque está num processo de adoecimento. Isso a gente relaciona aos quadros de presenteísmo, né? Existe a situação que é o uso do convênio médico, às vezes que não é o uso direto para uma consulta com psiquiatra, ou psicólogo, mas por outros problemas que estão relacionados à depressão também. É o que a gente chama de somatização, né? Quando a pessoa começa a ter repercussão física daquela doença mental. E outros custos que também vão estar nesse iceberg que precisa, na verdade, ser investigado desde o início. Por isso que a gente tem esse montante ao redor do mundo e essa preocupação global a respeito de como lidar com a depressão e principalmente como é que a gente pode evitar que as pessoas tenham esse adoecimento. E se adoecerem, mais uma vez, como a gente pode acolher e dar suporte a essas pessoas. Muito bem. João, só vou interromper um minutinho para chamar a atenção dos internautas que estão entrando agora. Hoje a gente começou a falar aqui um tema sobre depressão no trabalho, logo 9 horas da manhã, 9h30, né, João? Que é para você, de repente, acordar, buscar ajuda, se é que você se enquadra nessa seara que estamos falando, ou poder ajudar, de repente, um colega seu. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, vamos fazer um insert aqui da revista, a Você S.A. desse mês, do mês de julho, traz na capa a seguinte chamada: seu trabalho te deprime? Daí diz o que eu acabei de mencionar, que até 2020 a doença será a mais incapacitante do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, hoje nós estamos entrevistando o João Silvestre e ele vai ajudar a você justamente identificar se você se enquadra nisso ou não. Queria trazer também aqui uma atenção especial à página 24, que é a matéria, a reportagem de capa, feita pela Luciana Lima, nossa repórter da Você S.A. E aqui eu gostaria de ler o seguinte para vocês: o trabalho como gatilho. João Silvestre, olha só. O mundo instável e cheio de opções em que vivemos tem sua parcela de responsabilidade na criação de geração mais angustiadas. O João Silvestre, além de doutor em saúde pública, ele é também perito do INSS. Esse não é o foco da nossa reportagem de hoje, mas eu gostaria, no seu trabalho, na sua rotina profissional, o que você tem visto? Isso realmente tem crescido, já que a população tem cada vez mais acesso à informação, aquela carreira que era estável passou a ser totalmente instável. Hoje, os jovens das novas gerações não estão interessados a ter somente uma profissão, eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e não querem mais ganhar dinheiro, fazer dinheiro na forma convencional, como nós fazemos, como muitas gerações ainda fazem. Isso tem acontecido? O mundo moderno tem se apresentado, principalmente no início do século XXI, final do século XX, início do século XXI, com algumas modificações nos processos de trabalho, até devido a reestruturações produtivas e mesmo para acolher as novas gerações que têm entrado no mercado de trabalho. E o que a gente tem observado nos últimos anos, desconsiderando os fatores que não são relacionados ao trabalho, então a gente tem fatores hereditários, fatores ambientais externos ao trabalho, a nova forma do trabalho se organizar, nas últimas 2 décadas principalmente, tem demandado às pessoas algumas características que muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para desenvolver no ambiente de trabalho. Isso é o que a gente chama de estresse ocupacional. São demandas que são feitas no trabalho, sejam demandas de quantidade, sejam demandas de qualidade de desenvolvimento do trabalho, que as pessoas elas não têm uma bagagem para poder dar conta dessa atividade e isso vai gerando uma sobrecarga mental, uma sobrecarga física e está relacionado justamente aos quadros de transtornos mentais. E aí o nosso recorte é a depressão, porque a pessoa começa a ter uma degeneração da sua saúde mental, principalmente porque não está conseguindo entregar muitas vezes, e ela está tendo uma má avaliação, ela não vai ter uma progressão de carreira, ela tem a sua autoestima
sendo aí, de alguma forma, degenerada, porque ela não está conseguindo a valorização que ela esperava do seu trabalho. E aí essa troca, que é uma cobrança feita pelas empresas e o quanto o trabalhador esperava receber aí de recompensas do trabalho, que não é só dinheiro, a valorização do trabalho é um ponto importante nesse processo, a gente tem visto que nos últimos anos pode estar influenciando esse aumento dos transtornos mentais. No Brasil, falando da questão previdenciária, a gente tem visto um percentual de quase 10% dos casos de afastamento. O INSS tem considerado esses casos como relacionados ao trabalho. Existem estratégias do INSS para fazer essa análise, mas a gente tem observado esse número um pouco estabilizado para transtornos como o transtorno depressivo, mas aumentando a quantidade de transtornos de ansiedade. E algumas vezes essa ansiedade ela vem com alguns sintomas depressivos. Então, a gente está numa situação até de rediscutir, na verdade, como a gente classifica um quadro só de depressão, só de ansiedade, ou quando você tem sintomas que são muito similares. Então, na depressão, você está se sentindo mais triste, desanimado, mas ao mesmo tempo você tem um sintoma ansioso, coração muito acelerado, você sente que vai morrer. Então, por isso que a gente generaliza falar de transtornos mentais, e os componentes do trabalho, vários estudos internacionais, inclusive nacionais, descrevem que situações de trabalho têm favorecido que doenças mentais emerjam de pessoas que já têm a suscetibilidade, mas também piora em quadros de pessoas que já têm um adoecimento. E, João, vamos recapitular, principalmente para quem está entrando agora. Bom dia, internautas, você que está entrando agora. Nós estamos falando sobre depressão no mundo corporativo e como lidar com isso, né? João, quais são os fatores de risco que podem desencadear a doença justamente no ambiente corporativo? A depressão, nós temos dois grupos de discussão sobre o trabalho causando alguma repercussão na saúde mental e levando a quadros depressivos. Existem as doenças que são diretamente relacionadas à exposição a produtos químicos no trabalho ou acidentes de trabalho. Esse vou dizer para vocês que são os quadros mais fáceis, porque você tem um produto químico, alguém se acidenta, depois começa a ter uma depressão, você pode relacionar isso ao trabalho. Mas existe um outro grupo de fatores de risco no trabalho que são mais complexos, que a gente chama de riscos invisíveis, porque é mais difícil de você ver, de você medir. Isso está muito relacionado à própria individualidade da pessoa. Então, a gente chama de fatores psicossociais, situações que estão relacionadas a como o trabalho é desenvolvido e como a empresa organiza a sua forma de demandar tarefas e cobrar essas tarefas. Seria a organização do trabalho. Então, você pode ter grupos de pessoas aí expostas a uma mesma organização, mas essas pessoas podem desenvolver quadros de adoecimento que são individualizadas. Então, a gente tem situações, por exemplo, onde você tem muita demanda de trabalho e essa pessoa não consegue ter um controle sobre as tarefas de trabalho. A gente tem situações onde a pessoa se esforça muito, se doa muito ao trabalho e não tem uma recompensa adequada. A gente tem situações onde a falta de apoio no ambiente de trabalho, então você tem um ambiente totalmente competitivo e aí você não encontra apoio nos seus colegas numa hora de necessidade. Então, essa forma de organizar o trabalho, que tem sido muito frequente nas últimas décadas, tem sido usado como uma explicação para o aparecimento ou a frequência mais aumentada nos últimos anos de depressão, e aí fazendo esse recorte que o trabalho pode ser um vilão nesse processo. Agora, João, eu acho que faz parte da nossa entrevista não só ficar aqui no mundo das ideias, discutindo o que é a depressão no mundo corporativo e tal, mas eu acho importante vocês, internautas, você gestor ou você funcionário que está realmente, você se enquadra nesse quadro que o João acabou de mencionar, procure ajuda. Mas você, gestor, também acho que agora é um bom momento para que você acompanhe a nossa entrevista e possa, de repente, fazer uma autoanálise se você está fazendo uma cobrança demasiada para o seu funcionário e que ele não está conseguindo atingir, às vezes falta de diálogo, às vezes falta de amor mesmo e empatia ao próximo. Eu acho que é um bom momento para você refletir. Será que você se enquadra nisso? Será que tem que ser mais easygoing? Será que, de repente, você tem que se enquadrar novamente ao código de conduta da empresa? Porque, afinal de contas, você
é funcionário da empresa também, gestor. Então, fica aí a análise para que você possa refletir, certo, João? Trazer a saúde mental como parte das missões e dos valores da empresa é importante para a gente criar um ambiente onde discutir saúde mental seja uma coisa comum, normal, não seja um tabu. Porque justamente se você cria um tabu de que ter uma doença mental, aquela discussão que a gente teve inicialmente, é frescura, a pessoa está fazendo corpo mole, você vai criando um ambiente onde as pessoas elas não vão se abrir sobre o seu problema e quando realmente vier a ser detectado que a pessoa está com desenvolvendo alguma situação mais grave, aí vai ter aqueles impactos para toda a sociedade, para o trabalhador, para a empresa, para a família, para o Estado. Então, o mais importante é que a empresa insira na sua política organizacional a discussão da doença física e da doença mental. Porque justamente, sendo uma doença invisível, de cara, você não olha para a pessoa e acha que ela está doente. A gente até fala que a primeira pessoa que detecta que um outro está doente é o gestor, porque o gestor está ali todo dia lidando com aquela pessoa. Então, ele consegue notar se a pessoa está diferente, está mais triste, se ela não está se vestindo mais adequadamente ou como se vestia antes, ela não está mais se comunicando ou de uma não, boa né? forma. Às vezes falta sensibilidade no gestor também, porque ele só quer o resultado. E Às esquece vezes de notar esse gestor está doente. Esse gestor muitas vezes pode estar doente Com também certeza. e aí ele não consegue enxergar a doença no outro porque ele não vê a sua doença. Então, triste. ter um ambiente que seja, que favoreça se falar sobre essa questão é importante, porque a gente vai criando um ciclo virtuoso, na verdade, de ao falar do problema, as pessoas vão pensar sobre o problema, elas vão se reconhecer quando tiverem com problema, elas vão ajudar quem está com problema. E essa, pelo menos, é a forma que tem sido descrita por vários estudos internacionais como ambientes saudáveis para que a gente possa manter saúde, qualidade de vida e produtividade. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao término da nossa entrevista, mas antes eu queria abordar duas coisas. Sobre a reinserção de profissionais que passaram por quadros depressivos no trabalho. Como é que é isso na prática? O que você tem observado, João? Esse foi o foco do meu estudo de doutorado, que eu defendi recentemente na Faculdade de Saúde Pública da USP, porque nós ouvíamos, na verdade, com muita frequência a situação que a pessoa ela ficou um tempo afastada no INSS e aí ela volta na empresa e quando ela volta, muitas vezes a empresa não está preparada para receber aquela pessoa. Então a empresa contratou alguém há 5, 10 anos que tinha um padrão de saúde, que tinha uma determinada produtividade, que é normal declinar ao longo do tempo, à medida que a gente vai envelhecendo, a produtividade vai declinando, mas quando existe um processo de adoecimento, esse declínio ele é mais rápido, que a gente chama de envelhecimento funcional precoce. E o que a gente via é que muitas vezes nesse processo de volta para o trabalho, a empresa ela demandava para aquela pessoa a mesma produtividade ou a mesma participação que ela tinha quando ela era totalmente saudável no admissional. Então, o que a gente tem discutido, que foi mostrado no meu estudo, é justamente que a empresa precisa conhecer quais são as potencialidades desse trabalhador, precisa ter um corpo técnico que se responsabilize por fazer a avaliação clínica e por adaptar o trabalho àquele trabalhador que está voltando. Às vezes, até essa adaptação ela vai ter que ser permanente. Então, é esperado, na verdade, que exista a sensibilidade por parte dos gestores para receber aquela pessoa, para que ela possa ser reinserida, porque isso faz parte também do tratamento. Às vezes, a pessoa, quando ela está depressiva e está afastada, ela vai entrando lá naquele poço e não consegue sair. Às vezes, o trabalho que traz aquela pessoa de volta. E a gente ouve isso, por incrível que pareça, algumas vezes, lá na perícia do INSS, as pessoas falam, mas eu não queria me afastar, eu queria trabalhar. Se eu ficar em casa, eu acho que eu vou piorar. E pessoas que terminam indo lá, eu só estou vindo aqui porque o meu médico não me libera, porque eu troquei medicação. Mas em outras situações a gente vê que o próprio médico do trabalho auxiliou essa pessoa a voltar, a pessoa conseguiu voltar bem, conseguiu ficar produtiva e não se afastar mais. Então, olhar essa possibilidade de um retorno que a gente chama sustentável, um retorno efetivo, onde existe um acolhimento, uma adaptação do trabalho à capacidade da pessoa, pode favorecer, na verdade, até no tratamento dessa pessoa que teve um adoecimento. Agora, João, como lidar com o chamado limbo trabalhista, onde a pessoa é liberada pelo INSS, mas o médico da empresa recusa reinseri-la? Esse foi um dos nossos recortes da pesquisa. A gente queria entender com que frequência isso acontece.
Não é a frequência que se comenta tanto. O que seria essa situação? Alguém está recebendo um benefício do INSS porque está doente, e em algum momento a perícia do INSS considera que essa pessoa tem condição de tentar voltar para o trabalho. Só que ela chega na empresa, se apresenta e muitas vezes ela não é acolhida pela empresa porque o médico do trabalho considera que ela ainda não está em condições, pelo próprio RH às vezes não tem mais aquele cargo para a pessoa. Então a gente tem várias situações da não possibilidade de retornar ao trabalho. E aí essa situação de limpa é muito complexa, porque a pessoa ela não está recebendo o benefício, nem está recebendo o salário da empresa. O que a gente sempre discute é, primeiro, se há uma situação clínica de incapacidade, de não conseguir trabalhar, tem que se recorrer ao INSS de novo, buscar as instâncias do INSS para que aquela doença seja reconhecida como incapacitante. Vale lembrar que o que concede o benefício não é estar doente, é estar doente e não conseguir trabalhar. Caso o INSS reafirme que existe condição de trabalho, aí o outro lado é o lado da empresa. É verificar qual o potencial que essa pessoa tem de trabalho. Às vezes ela não consegue fazer 100% do que fazia antes, mas consegue fazer 60%, consegue fazer 50%, e aí adaptar as condições de trabalho. E aí, à medida que ela for melhorando, que ela for tendo mais resposta ao tratamento, ela vai aumentando essa produtividade, essa possibilidade de desempenhar suas atividades. João, quero te agradecer pela nossa entrevista, mas antes de finalizarmos, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para quem está realmente que se enquadra nesse quadro depressivo e ainda não teve coragem de buscar ajuda, ou seja, ainda não exerceu a autocompaixão necessária nesse caso. Você pode deixar esse recado? Então, eu queria dizer para as pessoas que estão passando por uma situação clínica diferente da sua normalidade, que elas busquem ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer que a doença está se instalando e que isso está gerando repercussões para a sua vida de uma maneira geral. Nosso recorte ao trabalho, mas às vezes você vai apresentar problemas de relacionamento familiar, com amigos. Então é importante que, ao notar que alguma coisa estranha está acontecendo com você, mesmo que seja muitas vezes inexplicável, buscar ajuda. Se você está vinculado a alguma empresa, buscar o serviço de medicina do trabalho da tua empresa, com profissionais que possam te ouvir e te dar um encaminhamento de uma maneira adequada. E se você é um gestor e você notar que o teu trabalhador, o teu funcionário, ele esteja desenvolvendo alguma alteração da normalidade, conversar com ele, encaminhar para que ele possa ser ouvido por alguém, para que a gente possa discutir o problema e resolver da forma mais rápida possível. Eu queria deixar também só um recado. Agora, de 7 a 9 de setembro, a nossa Associação Nacional de Medicina do Trabalho, vamos fazer um seminário que vai discutir saúde mental e trabalho, vai ser em Belo Horizonte, o Seminário Sudeste da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, convido aos profissionais que lidam com saúde e trabalho que acompanhem as discussões que vão ser feitas nesse seminário e o que a gente tem divulgado aí para dar o melhor acolhimento aos trabalhadores que passam por esse problema. E eu tenho mais um pedido para você, João. Quando a gente finalizar a nossa entrevista, hoje, ao longo do dia, provavelmente você vai ver algumas perguntas dos nossos internautas justamente embaixo da entrevista, né, do vídeo. E eu gostaria que você respondesse pessoalmente. Você o faz? Sim, me comprometo. Muito bem. Escrevam, a gente troca ideia. João, querido, muito obrigada, viu? Obrigado você. E até a próxima. Internautas, muito obrigada. Espero que vocês possam enviar algumas dúvidas, perguntas, e o João se comprometeu a escrever pessoalmente, a responder a todos vocês. Então, muito obrigada pela participação, participação vou ver depois, né? Pela presença, e até a semana que vem com mais Você SA para você. Até!